A vida te testa primeiro para depois te entregar o que você pede. Essa é uma das verdades mais antigas, mais ignoradas e mais dolorosas que existem. A maioria das pessoas acredita que basta querer, imaginar ou afirmar para receber. Mas o universo funciona de um jeito mais exigente. Antes de colocar algo grandioso nas suas mãos, ele precisa descobrir se você está pronto para carregar. E, quase sempre, esse processo de teste é exatamente o que faz tantos desistirem antes de chegar lá. Você já percebeu que sempre que você decide crescer, algo tenta puxar você para trás? Sempre que você cria um plano sério, surge um obstáculo inesperado. Sempre que você diz, é agora, alguma coisa acontece e te faz duvidar? Não é azar, não é coincidência e muito menos injustiça. Isso é teste. A vida não trabalha com discurso, ela trabalha com comprovação. Ela quer saber até onde vai a sua intenção. Quer saber se você realmente quer o que diz querer, ou se você só quer até o ponto em que dá trabalho. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam presas sempre no mesmo lugar. Elas pedem força, mas fogem da adversidade. Pedem disciplina, mas desmoronam no primeiro desconforto. Pedem oportunidades, mas desistem quando o caminho não é perfeito. A vida observa isso e conclui: não está pronto. Porque ninguém recebe aquilo que não consegue sustentar. Ninguém carrega vitórias com mãos frágeis. É por isso que o processo sempre vem antes do resultado. O teste sempre vem antes da conquista. Só que existe algo que quase ninguém fala. Os testes não vêm com aviso. Eles não têm forma clara, não chegam com rótulo, não aparecem com explicação. Eles surgem em forma de atraso, de frustração, de solidão, de decepção, de incerteza. Surgem quando você perde algo que achava essencial, quando alguém te abandona sem motivo, quando tudo parece dar errado ao mesmo tempo, quando você tem a sensação de que está indo para lugar nenhum. E é justamente nesses momentos que a vida observa sua postura. O que você faz quando ninguém te aplaude? O que você faz quando ninguém reconhece o seu esforço? O que você faz quando tudo começa a dar errado? É aí que mora a revelação. A vida quer saber se você mantém a direção mesmo quando o vento muda. Quer saber se você segura o volante mesmo quando o carro treme. Quer saber se você permanece fiel ao que deseja mesmo quando as circunstâncias tentam te convencer do contrário. Porque somente quem atravessa o deserto merece a chegada. O problema é que, enquanto você está sendo testado, você não percebe. Você acredita que está sendo punido. Você acredita que o universo está contra você. Mas, na verdade, é o contrário. É como se a vida dissesse: eu quero te entregar, mas antes preciso moldar você. Porque existe uma versão sua que quer o sonho, mas ainda não está preparada para ele. Você quer a vitória, mas ainda não tem maturidade para segurá-la. Quer a mudança, mas ainda não tem coragem para mantê-la. Por isso a vida força você a crescer primeiro. E quando ela retira alguém da sua vida, dói, mas te ensina desapego. Quando ela te derruba, dói, mas te ensina resistência. Quando ela fecha uma porta, dói, mas te ensina redirecionamento. Quando ela te deixa sozinho, dói, mas te ensina independência emocional. Cada dor se torna uma ferramenta. Cada frustração vira um degrau. Cada perda se transforma em proteção. Porque nada que acontece durante o teste é aleatório. Tudo tem função. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria não percebe isso. E, por não perceber, desiste exatamente na fase que antecede o rompimento. Essa é a parte trágica. As pessoas param quando falta pouco. Reclamam quando falta pouco. Abandonam quando falta pouco. Porque a fase final do teste sempre é a mais pesada. É quando o silêncio aumenta, quando as portas parecem trancadas, quando o cansaço acumula, quando a sensação de não ser suficiente aparece com força. Isso não é o universo te rejeitando, é o universo te perguntando: tem certeza?
E você precisa ter. Porque a vida só entrega o que você pede quando ela identifica que você continua mesmo sem garantia. Quando ela vê que sua força não depende do clima. Quando ela percebe que você busca aquilo não porque é fácil, mas porque é seu. É aí que tudo começa a ser liberado. É aí que as rotas se alinham. É aí que as coisas começam a dar certo, do nada. E você finalmente entende que não era do nada. Era construção, era teste, era preparação. E quando você passa, você sente. Não é algo que alguém te conta. É algo que vibra por dentro. Você começa a notar sincronicidades. Começa a ver oportunidades onde antes só havia dificuldade. Começa a atrair pessoas que você nunca encontrou antes. Começa a ter clareza que antes era impossível. Começa a se mover com leveza. E a vida te entrega exatamente o que antes parecia inalcançável. Não porque ela é boa, não porque você tem sorte, mas porque você provou estar pronto. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você passa pelo teste, você nunca mais é o mesmo. Porque não é apenas o que você recebe que muda, é quem você se torna. E isso é mais valioso do que qualquer conquista externa. Você desenvolve uma confiança que não é barulhenta, não é arrogante, não é exibida. É silenciosa, é firme, é interna. É a certeza de que você consegue. Não porque deu certo, mas porque você não desistiu quando dava errado. E a vida te testa de novo, sempre que necessário. Não por maldade, mas por precisão. Porque cada novo nível exige nova força. E tudo o que você pede exige nova versão. E para cada versão, há um processo. Para cada processo, há um preço. Para cada preço, há uma conquista. É por isso que pessoas fracas nunca chegam muito longe. Não porque não tenham talento, mas porque não suportam a parte que vem antes do resultado. Elas querem pular o teste e pegar o prêmio. Mas o universo não funciona assim. Não existe colheita sem plantio. Não existe chegada sem travessia. Não existe vitória sem esforço invisível. A parte que ninguém vê é justamente a parte que sustenta tudo. Por isso você precisa entender algo importante. Se a sua vida está difícil, você não está sendo rejeitado. Você está sendo moldado. Você está sendo testado. Isso significa que existe algo maior vindo na sua direção, mas depende da sua postura agora. Depende da sua paciência. Depende da sua fé. Depende da sua constância. A vida quer saber se você ainda mantém o foco quando ninguém está olhando. Quer saber se você ainda acredita quando os resultados não aparecem. Quer saber se você ainda segue em frente quando o caminho fica escuro. É exatamente nesse ponto que você se diferencia da maioria. Porque enquanto muitos param, você continua. Enquanto muitos reclamam, você se fortalece. Enquanto muitos desistem, você persiste. E é essa diferença silenciosa que define destinos. A vida te testa primeiro, para depois te entregar o que você pede. Não para te machucar, mas para que você esteja pronto no momento certo. Porque o que é seu exige a sua versão mais preparada. E se você não desistir, você sempre vai receber, porque ninguém que passa pelo teste volta de mãos vazias. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu passo pelos testes, mas não quebro. E se essa mensagem tocou você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque você está pronto para a fase mais importante da sua vida.